Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Visão de Jogo, uma edição especial porque Portugal venceu a Liga das Nações e é especial porque Portugal, depois de vencer um europeu em 2016, 2019 também a Liga das Nações, vence agora outra vez. Claro que não é um europeu, não é o Mundial, mas é uma competição que desta vez nesta Final Four reuniu, eu diria, as 4 seleções mais fortes da Europa neste momento, a França, a Espanha e a Alemanha. Na Alemanha, e Portugal venceu a Alemanha e ontem a Espanha no desempate por penaltis, num jogo em que senti, vou-vos passar a bola, Nuno Vieira, número 10, hoje a jogar numa posição mais adiantada, e a Sofia que não sei se jogas com o pé esquerdo, se não mete-te a jogar no lado esquerdo. A fazer de Nuno Mendes. Não, porque... Nuno Mendes. Não tenho capacidade para isso. Nuno Mendes. Nem velocidade, nem nada disso. Mas é preciso ter jogo posicional, isso é que é importante. Sobretudo porque Nuno Mendes é uma boa password para entrar neste jogo, porque de facto é uma exibição monstruosa do lateral esquerdo de Portugal, que coincide com aquilo que foi, muito pela sua exibição, o apagar daquilo que é a estrela Lamine Yamal. Não estará muito por aí o segredo do jogo. O que é que te parece, Sofia? Ou da vitória? Antes de mais, olá a todos. O que é que me parece? Olha, parece-me claro que Portugal tem o melhor lateral do mundo. Isso aí é cada vez menos discutível. Nuno Mendes é o jogador da era Roberto Martínez, já o era antes desta Final Four, mas acho que depois desta Final Four fica para todos poderem ver. Um lateral que, como dizias e bem, Luís, tem obviamente características físicas brutais, mas que de nada lhe valeriam, na minha opinião, ou de muito menos lhe valeriam se não tivesse realmente uma capacidade técnica, uma inteligência tática e uma irreverência fora do comum, porque o Nuno é muito mais do que o que corre ou do que a força que tem. É um jogador que sabe utilizar esses atributos nos momentos certos, tem um timing brutal, ele não comete assim tantos erros. É verdade que estes jogadores, quando cometem erros, tendo em conta a sua velocidade e a força, às vezes acabam por tapá-los porque conseguem recuperar posição ou conseguem ajustar erros iniciais, mas o Nuno não comete assim tantos erros, é muito forte na leitura do jogo, é um lateral total. Em tempos se falou do médio total, eu acho que o Nuno é um lateral total, porque ele pode jogar partindo da posição do central e mete passos para todos os gostos e feitios, pode jogar por dentro como um médio e associa-se muito bem, trabalha bem em espaços reduzidos, enfim, mete assistências, como aliás se viu, por exemplo, no jogo frente à Alemanha, e depois ainda tem capacidade para chegar às zonas de finalização e desequilibrar como um extremo. Portanto, para mim isto é o sinónimo de um lateral total, e eu acho que ele necessita de ter esta liberdade para poder expressar todas as suas valias, e eu creio que a forma como é utilizado no PSG e a forma também como o interpreta Roberto Martínez acaba por lhe beneficiar e muito o perfil. Portanto, para mim, jogador da Final Four e jogador da era Roberto Martínez até ao momento. Já agora ontem teve a ajuda de um rapaz que de vez em quando quer, consegue ser endiabrado, e estou a referir-me a Rafael Leão. Acho que a entrada dele foi muito importante para Portugal ainda mostrar alguma energia no jogo, numa altura em que já estava a ser demasiado subjugado pela Espanha e numa altura também em que a Espanha estava com mais frescura pelos jogadores que tinham saltado do banco, não propriamente que tivessem ajudado coletivamente a equipa, porque eu acho que a saída do Pedri prejudicou muito a equipa, e não deixa de ser estranho que um selecionador espanhol não entenda Pedri e Isco ao mesmo tempo, ou é um ou é outro. É pouco lógico, na minha percepção, até porque são jogadores muito diferentes. Sim, e tem muito a ver também com a posição em que ele mete o Pedri agora. Ele mete o Pedri mais adiantado do que era habitual. Com menos liberdade do que o Pedri tem no Barça. Exato, porque... ele já no jogo com a França começou dessa forma a meter o Pedri mais adiantado, Marino atrás, depois quando trocou e recuou o Pedri é que pegou no jogo. Foi quando melhorou, quando permitiu ontem, a chegada à área do Marino e o Pedri mais como organizador. E ontem não conseguiu ver isso, não. Aliás, acho que ontem o jogo
Foi mais dos jogadores do que dos treinadores. Poderemos falar nisso à frente, naturalmente, porque há a questão de Roberto Martínez, mas acho que os dois treinadores não foi por ali que o jogo melhorou. Eu acho que houve um jogador que se destacou muito na seleção espanhola e refiro-me a Oyarzabal, ele que acabou por demonstrar como é que a qualidade técnica e a inteligência táticas se conseguem sobrepor a centrais da dimensão dos centrais franceses e também aos centrais portugueses, que não têm tamanha autossuficiência quanto os centrais franceses, mas que também são bons jogadores, e o Oyarzabal deu uma aula de posicionamento e de variabilidade. Sobretudo no lance do primeiro golo, que não é ele que o marca, mas é ele que vai buscar, que arrasta o Gonçalo Inácio e faz um passe de calcanhar para o Zubimendi, que faz um grande jogo, e entregar depois a bola e depois a série de ressaltos. E já contra a França tinha sido muito importante na primeira parte, portanto é um jogador que realmente alia a essa qualidade técnica uma percepção e uma compreensão do jogo completamente superlativas. Eu acho que foi um dos melhores jogadores da Final Four do lado da Espanha. Acho que a Espanha é mais equipa, durante grande parte do tempo, na minha opinião, a Espanha foi mais equipa, mas realmente Portugal teve em Nuno Mendes e depois um pouco mais à frente na dupla Nuno Mendes e Rafael Leão, dois jogadores capazes de virar o jogo ao contrário. Basta lembrar que no momento em que Nuno Mendes faz o gol do empate, Portugal não tinha feito nada na partida. A Espanha estava a dominar a seu bel prazer e depois continuou a dominar. A primeira parte foi praticamente toda da Espanha. Portanto, foram momentos de inspiração individual, sobretudo do lateral esquerdo português, que permitiram a Portugal reentrar na partida. A grande conclusão que eu retiro desta Final Four, e também para passar a bola ao Nuno, é a conclusão de que ficou provado neste caso, nesta Final Four, que Portugal não necessita de jogar melhor do que a Alemanha e do que a Espanha, que são duas das maiores e melhores seleções do mundo, para vencer partidas. Ou seja, aquela ideia de que o bicho-papão são os outros, acho que já não existe, porque Portugal tem talento de sobra para, mesmo contra essas seleções e mesmo não estando por cima durante a maior parte do tempo, vencer essas partidas. Aquela lenga-lenga de que vamos jogar contra as melhores seleções do mundo. Pois, mas Portugal também é uma das melhores seleções do mundo. Basta olhar para a profundidade das opções de Roberto Martínez e inclusive para os jogadores que lança no 11 inicial. Portanto, acho que ficou provado que esta geração é de facto uma geração com um talento incrível, se calhar a melhor geração que eu vi. Vocês viram mais, mas a que eu vi foi a melhor. Sim. Foi a Há melhor. Houve melhores, mas esta tem muita riqueza, sim. Em termos de profundidade, digamos assim, porque eu sei que em termos, se calhar, de individualidades houve gerações muito melhores, mas em termos de profundidade, poder sacar um Rafael Leão do banco não é todos os dias que isso acontece. E, por exemplo, sacaste Francisco Conceição no jogo anterior, por exemplo, a Espanha tinha Yerami Pino. Nada contra o jogador, mas é muito inferior a estes dois que acabei de referir. Portanto, isto tudo a Espanha acaba com Pino, Baena e Morata no ataque. Exatamente. Portanto, já nada a ver com aqueles que começaram o jogo. Exatamente, e mesmo no meio campo também Pedri, completamente exato. diferente, sem Pedri, e também entrou depois o Merino para o lugar do Fabián Ruiz, que também ficou a perder. Acho que tirar o Fabián Ruiz do jogo também foi um erro por parte de De La Fuente, mas isto para dizer que eu não vi a Final Four e não pensei assim, realmente Portugal é mais seleção do que a Alemanha e do que a Espanha. Não fiquei com essa ideia, estaria a mentir se dissesse o contrário, mas fiquei com a ideia de que mesmo assim Portugal tem jogadores suficientes para, mesmo não sendo superior, conseguir vencer as partidas, como aliás acabou por acontecer. Sim, eu passo aqui a bola ao Nuno, mas deixa-me, e depois direi um bocadinho mais em pormenor aquilo que penso, mas Portugal não necessitou sim de jogar melhor, mas diria que Portugal necessita e consegue impedir que o adversário seja melhor, digamos, sem querer aqui jogar com as palavras. Isto é, Portugal tem uma forma de jogar e se comportar em campo, e poderemos analisar isso, que retirou a Espanha do seu território de estilo. Sim, na primeira parte a Espanha teve o jogo na mão e poderia ter ganho o jogo ali durante a primeira parte, mas a partir daí eu acho que Portugal conseguiu ir transformando o jogo naquilo que queria e colocar a Espanha inconfortável. E Portugal sentiu-se cada vez melhor no jogo. O jogo começou a ser mais o que Portugal queria, até nas mudanças que Martínez foi fazendo, sobretudo a partir dos flancos, enquanto que a Espanha não soube trabalhar bem no corredor central. E acho que também no jogo com a Alemanha isso aconteceu. Penso que Portugal, desse ponto de vista, olhando o jogo a partir dos bancos dos treinadores, e independentemente daqui de poder analisar algumas opções de Martínez, naturalmente, ontem, claramente, acho que esteve melhor naquilo que fez, e se existe um duelo a nível de treinadores, e houve também,
Portugal acabou por ganhá-lo ontem. Sim, sem dúvida. Boa tarde a todos. Eu acho que há aqui a reter um aspecto muito importante que nós já aqui referimos, aliás. Desde que Portugal entrou para esta competição, que nem toda a gente apostava as fichas na nossa seleção. E de facto, a inconstância das exibições e mesmo das opções de Roberto Martínez não faziam crer que Portugal se assumisse como favorito, que acho que o favorito seria a Espanha, eventualmente a Alemanha, depois daquilo que fez na eliminatória anterior com a Itália. E acho que partia com boa dose de favoritismo, e até a França pelo conjunto de jogadores que tinha, mas normalmente nós temos que colocar Portugal no patamar dessas equipas, e é impossível pensar de outra forma, é impossível pensar que Portugal não teria grandes hipóteses, como ouvi alguns profetas da desgraça vaticinarem, porque a partir do momento em que Roberto Martínez faz uma convocatória que é tão rica em termos de talento, deixa tantos jogadores fora, porque realmente quem é convocado deu provas de que merece estar na convocatória. Isso desde logo nos coloca num patamar também superlativo, e como a Sofia disse há pouco, e bem, ter Pino ou ter Francisco Conceição não é a mesma coisa, ou ter Trincão, ou seja, o conjunto de jogadores que Portugal tem, segundas linhas. Sim, principalmente não só segundas linhas, mas neste caso o equilíbrio, é como mexer no jogo. O equilíbrio e a profundidade permitem a Roberto Martínez mexer no jogo e transformar radicalmente a sua equipa, porque tem uma diversidade de opções, tem muito talento e uma diversidade de opções para as diversas posições, permite-lhe transformar taticamente a equipa. Tecnicamente a equipa está sempre num nível altíssimo, porque os jogadores são todos de um nível altíssimo, e portanto nunca poderemos colocar Portugal fora da equação para ganhar este tipo de torneios. A outra questão tem a ver com a forma como foi abordada o jogo com a Alemanha. Claro que toda a gente questionou o João Neves a lateral direito e o Vitinha não jogar. Eu acredito que o Vitinha tenha sido resguardado para a final por não estar a 100% fisicamente, mas a verdade é que houve... Mas era preciso primeiro ganhar esse jogo para ir à final. Correto, sim, isso de acordo, mas se ele não estava a 100%, sim, temos que concordar que o treinador... Isso. Concordando ou não concordando, ele explicou a opção. Não possa jogar. Mas a verdade é que Martínez consegue transformar o jogo, nesse caso com Francisco Conceição. E depois desse jogo com a Alemanha, as pessoas vieram comentar, naturalmente, que Francisco Conceição devia ser titular e Vitinha devia ser titular, como foi. E Francisco Conceição também foi. Contra a Espanha, é que Francisco Conceição desapareceu. Exatamente. Mas lá está. Seja, há aqui um problema que é muito mais coletivo do que individual também. Correto, portanto, sim. Mas lá está. Jogadores... Mas, Sofia, o Roberto Martínez percebeu ao intervalo, e como todos percebemos, que Francisco Conceição não passava por Cucurella, não dava, tinha outra opção, tinha opções no banco, tem sempre essa capacidade de transformar os jogos através do talento. E fazer o básico, porque repara que contra a Alemanha Roberto Martínez não fez mais do que o básico, lançar Vitinha e Francisco Conceição e tirar João Neves de uma posição em que estava claramente desconfortável, lançando Nelson Semedo, não é nenhuma jogada de gênio, é simplesmente colocar os jogadores mais acomodados nas suas posições. E eu acho que deveríamos, daqui a pouco, não sei se teremos tempo para isso, mas deveríamos debater um bocadinho aqui a questão do João Neves a lateral por algumas situações, mas termina o teu raciocínio. Não Sim, basicamente estava a concluir só para dizer que Portugal tem um conjunto alargado de jogadores que não podemos colocar nunca fora de hipóteses. Portugal lutar por todos os jogos para ganhar, e o jogo com a Alemanha, que talvez tenha sido um bocado... Foi bastante exigente a forma como decorreu. Estávamos também em inferioridade e acabamos por dar a volta, e este jogo com a Espanha também demonstrou uma maturidade da equipa, porque também é falado que a Espanha tem uma seleção muito jovem, é uma seleção de futuro, e Portugal tem um bocadinho mais carregado em nivelidade. Nada mais falso, porque Portugal tem realmente o paizinho deles todos, não é? Porque tem 40 anos, que é o Cristiano, e depois tem o Bruno e o Bernardo com 30 e o Ruben Ruben Dias com 28. Tudo o resto tem 25 e menos de 25.
todos os outros jogadores. E mesmo no banco há imensos jogadores nesta faixa etária de 20, 22, 23 e o menino embora com 17. Uma seleção... Portanto, tem um conjunto muito alargado, ou seja, isto dá grande conforto para um selecionador, para uma nação, para os adeptos, para os clubes, de pensarmos que, e já projetando um bocadinho aquilo que pode ser o Mundial 2026, ainda hoje de manhã no fórum da TSF me perguntavam quais seriam as possibilidades de Portugal, evidentemente com este conjunto de argumentos que aqui apresentei, acho que estamos todos de acordo, Portugal não pode entrar nessa competição a pensar de outra forma que não possa ser lutar pelo título mundial. É uma legítima ambição. Sim, isso é natural, ser um dos candidatos, não quer dizer que seja favorito e meter-se nessa luta contra estas seleções, depois naturalmente que é um torneio curto e a partir daí do momento em que está nos quartos e está de final, são confrontos, tudo pode acontecer. Diretos. Claro, num jogo tudo pode acontecer. Agora, o que eu queria dizer, e há pouco quando tocava no aspecto de Portugal não necessitar de jogar melhor para ganhar os jogos, porque impede o adversário de jogar o seu futebol da melhor forma, quero dizer que Martínez pensa muito nos jogos, além daquilo que já falamos aqui, do estilo de Portugal que não existe, numa identidade de jogo que não existe, mas existe aquilo que é um conjunto de jogadores que sabem o que têm que fazer em campo a qualquer momento. Os jogadores não se desconcentram, mesmo que não tenham uma ideia clara do que têm que fazer, eles sabem resolver os problemas que lhes são colocados. São jogadores de grande cultura tática, digamos assim. Eu acho que as nossas individualidades, como a Sofia gosta de falar, eu acho que se refletem não só naquilo que tecnicamente têm, mas também naquilo que taticamente sabem fazer. E por isso Portugal conseguiu ser ontem uma equipa coletivamente organizada, fruto da inteligência das individualidades em conjunto. Se me estou aqui a fazer entender. Sim, são jogadores de formação de clube grande e que jogam em clubes grandes, habituados a contextos elevadíssimos. Tem informação já de clube grande. Porque o jogo em si, em muitos momentos, iria confundir muitos jogadores. A Sofia tocava na questão do João Neves. O jogo com a Alemanha é muito diferente do jogo com a Espanha, até pelo adversário em si, até pelas incidências do jogo. Eu diria que o jogo com a Alemanha, claramente houve ali um chip que muda na última meia hora, com a entrada do Chico e do Vitinha e do Nelson Semedo para lateral direito. O jogo com a Espanha é um jogo que eu acho que é muito marcado, desde logo, pelo desgaste físico das duas equipas e muito também da Espanha. A Espanha, aliás, a questão do Pedri, eu não sei se se enquadra também numa questão física para o De La Fuente o tirar, embora sim, ele não vê essa leitura do Isco junto com o Pedri, mas bastava recuar o Pedri no terreno e a equipa respirava de outra forma e o Isco podia jogar. E invariavelmente a equipa fica pior quando o Pedri sai do campo. Sim, quase sempre quando tira os melhores jogadores as equipas pioram, não é? Mas não se nota tanto em Portugal. Sim. Agora, a questão do Lamine Yamal foi aquela que eu acho em que de facto se notou mais, porque estamos a falar de um jogador estratosférico e que, tirando aqueles primeiros minutos em que ele arrancou ali 2 ou 3 jogadas e uma falta de entrada da área, o Nuno Mendes não lhe deu hipótese nenhuma, controlou-o completamente e ainda por cima depois meteu velocidade. E meteu velocidade que... Já agora jogar com Mingueza do seu lado também não ajuda propriamente ninguém. Não, é evidente que uma coisa é a Espanha jogar com Carvajal, a lateral direito, outra coisa é com Mingueza. Como é naturalmente Portugal jogar com Nelson Semedo ou lateral direito. Ou jogar com o Condé, não é? Que é o que ele faz no Barça. Ou isso, exatamente. Mas sobretudo, ou Portugal jogar com o Nelson Semedo como lateral, defesa lateral direito, estas duas coisas, ou jogar com o João Neves. Porque a questão do João Neves, e a Sofia tocava nesse aspecto há pouco, acho que se pode enquadrar também naquilo que é muito desta geringonça tática com que o Martínez começa os jogos, que depois desfaz a meio e os jogadores vão agarrar a equipa e agarram até o treinador ele próprio, é o que me parece muitas vezes. Os jogadores agarram o treinador e fazem o jogo dele. Porque ele não quer que o João Neves seja lateral direito. Ele quer que o João Neves, em posse de bola, vá para junto de Vitinha e seja na construção aquilo que ele é no Paris Saint-Germain, jogar lado a lado. E na frente ele quer que o Bernardo se solte e apareça perto do Bruno Fernandes e faça ali um quadrado. Em posse de bola, quando temos bola, isto até parece que funciona. O problema é que com a Espanha, naturalmente, temos menos bola. E naquela primeira parte, com a Espanha ainda fresca e a jogar o seu futebol, tivemos pouca bola. E, portanto, o que temos aqui em questão não é o João Neves em posse nesta posição, mas o João Neves sem bola, numa posição que não é sua, não de lateral, mas de defesa direito. E aí, naturalmente, ele sentiu-se inconfortável
e foi várias vezes ultrapassado por um bom jogador, mas um jogador sob carris, diria, que é o Nico Williams. Só tem uma mudança, não é? O Nico. É um pouco um leão português, um leão espanhol, na forma como muitas vezes ou acaba a jogada de forma definitiva, ou então perde o tempo do passe, às vezes enrola mais uma jogada, tem muito potencial, mas tem que definir melhor a tática individual, como eu gosto de chamar. Mas diria que, ao tirar o João Neves, ele poderia perfeitamente ter feito, puxado o João Neves para o meio, ao intervalo. Quando estava a ver o jogo, imaginei, Portugal necessita de um médio centro, para meter um lateral, não é? Mas eu imaginava que o João Neves pudesse passar para o meio. Entrou o Rubem Neves, ok, também está bem, mas o João Neves poderia ter passado para a zona central. E o João Neves fica hierarquicamente abaixo do Rubem Neves na hierarquia dos médios, sem qualquer sentido, na minha opinião. Sim, neste momento sim, é a opção do Roberto Martínez, mas também à partida me pareceria, até por aquilo que dizia a semana passada, porque reproduz um pouco daquilo que são as mecânicas que já existem entre o Vitinha e o João Neves no clube, e acho que devemos aproveitar isso ao máximo para na seleção, em que não há tempo para treinar. E a verdade é que, isso, para terminar só este ponto, e com isto termino, é que Portugal, na segunda parte, com a Espanha desgastada fisicamente, a não conseguir agarrar o jogo no corredor central, a perder o fogo de controle de bola, a ter uma posse, a Espanha entra na segunda parte tentando um modo de gestão, mas já assim conseguimos ter velocidade na bola, a nível de passe. E Portugal vai crescendo no jogo. E acho que a entrada do Nelson Semedo para o outro lado, para a lateral, permite que o Nuno Mendes possa sair mais, atacar mais. Porque com João Neves, o Nuno Mendes participava sempre na saída a 3, e muitas vezes não era ele que aparecia lá na frente, no flanco, a atacar com o Pedro Neto. Porque nós começámos com o Pedro Neto e Chico Conceição, 2 extremos abertos. Portanto, o Nuno Mendes muitas vezes ficava, da vez que se soltou, fez golo, apanhou os espanhóis desconectados e fez golo. Na segunda parte, invertendo esta ordem, com o Nelson Semedo a entrar para a lateral, defesa lateral, o Nuno já pôde se soltar mais na esquerda, e tem aquele arranque que vai dar o golo do empate. E com o jogo muito cansado, com as equipas muito cansadas, Portugal soube jogar melhor cansado. E soube também meter depois aquilo que é a mudança de velocidade. Quando equipas estão cansadas, consegues meter jogadores rápidos, não só pela velocidade em si, pelo lado físico, mas também pelo lado do jogo. Jogadores como o Rafael Leão, por exemplo, mexeram com o jogo completamente. E Portugal conseguiu acrescentar algo que a Espanha já não conseguia, e penso que acabamos por, na minha leitura, o jogo acabou por ser decidido nos penaltis, mas por mexermos melhor no jogo, o jogo progressivamente foi sendo cada vez mais o que Portugal queria, cada vez menos o que a Espanha queria, e no fim acabamos a ganhar bem. Por penaltis é verdade, mas no cômputo geral eu acho que ganhamos bem o jogo taticamente aos pontos, não é? Repara que no primeiro jogo começas com Trincão, lanças Francisco Conceição e ele tem impacto direto. No segundo jogo começas com Francisco Conceição e lanças Rafael Leão e ele tem impacto direto. Exatamente. Ou seja, só aqui tens Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão. 3 jogadores que poderiam perfeitamente ser titulares da seleção, mas não, foram jogadores que foste buscar ao banco. Portanto, é desta riqueza individual de que estamos a falar. É mesmo algo espetacular para Roberto Martínez, porque há uma série de opções caso o plano A não funcione bem. E eu, sinceramente, acho que a insistência na opção João Neves a lateral prejudicou o jogador de todas as formas e feitios. No primeiro jogo prejudicou porque a opção de criar superioridade no corredor central não foi solicitada vezes suficientes para o João poder expressar a sua qualidade ali. Mas diz-me uma coisa, porque temos depois pouco tempo e ficamos com pouco tempo para... Porque a questão do João Neves é importante. Eu acho que Roberto Martínez quer metê-lo no 11. E tenta encaixá-lo à força no 11, mesmo que já não caiba, porque já lá está o Vitinha, ou já está o Rubem Neves, independentemente de quem jogou titular, já está o Bruno Fernandes, já está o Bernardo, o meio-campo já está feito. E como ele quer jogar com 2 extremos, uma coisa era quando o Bernardo jogava a partir da direita, então já tinhas mais um lugar para médio, não é? E aí o João Neves podia encaixar. Agora, querendo jogar com estes 3 médios, vamos supor aqui neste caso o Vitinha, o Bernardo e o Bruno Fernandes, não há espaço para o João Neves. E, portanto, ele vai metê-lo a lateral, tentando encontrar depois aqui a tal movimentação de ir ali para dentro. E tu podes dizer, como disseste, que ele na hierarquia é o 4º médio para Roberto Martínez. É uma opção. Repara, porque à frente dele estão 3 grandes jogadores.
Certo, mas eu acho é que não é obrigatório jogares com dois extremos. Podes Ok, fazer o teu ataque assimétrico. é o que eu te estava a dizer. Pode fazer. Se o Bernardo jogasse dessa forma assimétrica, já havia espaço para o João Neves no meio. Agora, com Ou esta até mesmo... Com esta fórmula que Martínez quer de dois extremos, que neste caso foi Neto e Chico, e depois a meio do jogo volta a insistir nisso, porque o Bernardo começa a segunda parte de esquerda na direita, mas ele depois tira o Bernardo e volta a meter o Leão, a uma altura em que eu até pensava que ia ser o Neto para entrar, ele não, tira Também o Bernardo. eu, que estava morto, o Neto estava morto. Tira o Bernardo e mantém Neto e Leão, porque quer voltar a ter extremos e pensa, eu vou ganhar o jogo pela velocidade em cima dos laterais espanhóis. Pois é uma visão lógica, do que pode ir na cabeça de Roberto Martínez. O que eu acho é que acabas por perder um excelente médio nas funções que lhe podem ser dadas no meio campo para ficares com um péssimo lateral direito. Porque de facto o João Neves não tem capacidade para ser lateral direito, não tem nada que o caracterize. Então era melhor estar no banco do que lateral direito? É isso que achas? Na minha opinião é. Okay. É exatamente isso que... Não, eu também acho, mas eu também acho isso. Que eu Agora, acho. A questão do meio campo depende do conceito. Podes jogar com a tal ataque assimétrico e ganhas mais um médio, ou se jogas com dois extremos, há três médios, e ele tem que tomar uma opção, e a opção foi que o João Neves não jogar. Neste caso, se aqui o problema é quereres criar superioridade no meio campo com o João Neves a aparecer em corredor central, então mete lá um médio. Exato, então mete lá um médio que parta de um dos corredores, que em vez de jogar aberto, jogue por dentro. Também crias superioridade a partir daí. E no limite, se quiseres meter lá mais um jogador, metes o Nuno Mendes, que muitas das vezes também vem para essa zona do terreno. Portanto, os laterais já fazem isso e, por acaso, Portugal até tem laterais que possam fazer isso. Agora, isto é desperdiçar um talento superior e é mesmo mandá-lo ao lixo. É dizer, olha, toma lá, vai ali para ali que eu não tenho mais lugar nenhum em que te pôr. E já agora, o João Neves contra a Alemanha não apareceu e contra a Espanha foi castigado abruptamente pelo Nico Williams, porque a certa altura a Espanha percebeu as dificuldades do jogador e todas as bolas que projetava era para as costas do João Neves, para o Nico Williams acelerar o jogo e carregar por ali. E de facto foi constrangedor ver o João Neves naquela posição, porque nem para a frente nem para trás. Eu acho que assim se perde o potencial de um jogador. Se for para isso, então mais vale ficar no banco, porque acho que para isso acaba por ficar mal visto sem necessidade. Mas acho que em sentido contrário, curiosamente, pegando nessa ideia, é verdade que Nico Williams explorou a fragilidade defensiva de João Neves, até por não ser de todo um jogador de lateral direito de defesa. E Roberto Martínez viu isso ao intervalo e corrigiu. Só que estávamos a perder. Não é fácil dar a volta a isso. Com a Alemanha também estávamos a perder e demos a volta. Falamos também aqui da possível posição do Bernardo jogar mais na frente, encostado à direita, mas eu acho que Roberto Martínez nunca equacionou, quer com a Alemanha, quer com a Espanha, nunca equacionou abdicar de extremos. Sim, porque foi o que se viu, mas já jogou dessa forma. Porque foi muito pelos extremos que conseguimos ganhar os dois jogos. E do outro lado estava Mingueza, por exemplo. Ou seja, também foi inteligente da parte do nosso selecionador explorar as fragilidades que evidencia. Enquanto o outro lado estava Cucurella. Era importante também. Podemos chegar à conclusão, Nuno, neste momento, que Roberto Martínez é um treinador de estratégia e não é um treinador de identidade. Isto é, com ele não vamos criar um estilo, vamos ter sempre estratégia jogo a jogo e função do adversário. E muito em função do adversário, sem dúvida. Acho que isto já há muito que discutimos isso. E há pouco falávamos. Já discutimos também sobre a hipótese e a necessidade de criar um estilo em função da qualidade que temos e não jogar tanto em função do adversário. E isso, por vezes, causa alguns... Mas ganha-se campeonatos assim. Ganha-se, sem dúvida, e temos essa experiência, não é? Temos muitos exemplos. A ganhar ou a perder. Sim. Tudo pode acontecer. Mas o Portugal, neste jogo com a Espanha, fez uma exibição muito positiva, na minha opinião. Soube ajustar especificamente aos pontos fortes da Espanha e o facto de Roberto Martínez preparar os jogos, tendo em conta as características individuais, a estratégia porque parece-me ser um treinador, parece-me evidente isso, que estuda exaustivamente todos os comportamentos do adversário. Por vezes não interromper-te, mas repara que mesmo assim, na primeira parte, o Huijsen, que é claramente o central com mais qualidade de passe da Espanha, meteu passes para todos os gostos e feitios porque nunca teve pressão de nenhum jogador português. Portanto, mesmo para um selecionador que escalpeliza tanto o adversário e que prepara tanto o jogo em função do adversário, não conseguiu preparar, neste caso a seleção portuguesa, para pressionar o melhor central
central da Espanha a construir, e foi realmente ele o médio da seleção espanhola na primeira parte, claro que com a ajuda de Zubimendi, com a ajuda de Pedri, e de Fabián Ruiz, mas a quantidade de passes que o Huysen meteu e que deram perigo e que quebraram linhas e que encontraram os jogadores dentro do bloco de Portugal, eu perdi a conta, estava a fazer uma exibição brutal no primeiro tempo, portanto mesmo assim a questão da estratégia valeu o que valeu, porque na primeira parte a Espanha poderia ter arrumado o jogo, não o arrumou, é facto, mas a estratégia não correu bem. Mas a verdade é que também temos que dar mérito aos jogadores do outro lado, não é? A estratégia pode ser bem montada, mas quando do outro lado temos, e falaste dos jogadores especificamente, Zubimendi e Pedri, até um bocadinho mais que Fabián Ruiz, foram muito responsáveis por a Espanha ganhar muitos metros na primeira parte. Sim, eu estava a falar da preparação da pressão, porque Portugal pressionava com 3 e a Espanha ficava sempre com os 2 centrais e os laterais baixos, ou seja, ficava sempre em superioridade numérica. Portanto, isso aí é uma questão de estratégia. E na Dinamarca já tinha acontecido o mesmo. Não é? Há uma coisa que é o chamado gatilho de pressão, e o gatilho de pressão muitas vezes é determinado pelo adversário, isto é, quando a bola entra num determinado aspecto, tu tens que ser a determinado lado da saída de bola do adversário, é o momento em que tu defines que deves pressionar. Portugal não tinha definido pressionar a bola quando saía através do central pela esquerda espanhola, mas sim pelo meio. Portugal pressionava mais Zubimendi. Pressionava individualmente os jogadores espanhóis. Sim, não um jogo de pares, sim, claro que sim. Sim, o gatilho de pressão é um jogador que sai na pressão. E por isso é que o Oyarzabal tinha todo o espaço do mundo para fazer o que quis. Sim, o gatilho de pressão é um jogador que está na frente, pode ser um médio, pode ser um extremo, pode ser um avançado centro, que sai na pressão a um determinado jogador e depois toda a equipa vai acompanhá-lo rapidamente. Isto é, quando eles quiserem sair por ali, nós saímos automaticamente, vamos forçar o erro. E não era pela esquerda que Portugal queria fazer isso. Pois. Neste momento chegamos a um ponto em que Pedro Proença dedicou a vitória a Roberto Martínez, garantiu a sua continuidade até 2026 e que nunca esteve em questão a sua saída. Isto depois de dias e dias a fio a ser escrito, falado e comentado que Roberto Martínez estava para sair se não vencesse a Liga das Nações, como se fosse algo assim tão fácil como um apuramento com adversários de segunda linha. A verdade é que Portugal venceu a Liga das Nações e dinamitou completamente qualquer opção e qualquer intenção que existiria de despedir Martínez e contratar o treinador, que seria José Mourinho. Sim, Portugal tinha de facto poucas... No campo estatístico, no campo das probabilidades, ninguém apontava Portugal como o possível vencedor, se calhar era o quarto desta lista de seleções. Diz-me uma coisa, Nuno. Okay, mas a verdade... Roberto Martínez devia ou não devia ter saído em defesa de Roberto Martínez depois de tanto ruído em torno do selecionador? Claro que devia. Ele disse, o Presidente da Federação depois apressou-se a dizer no fim que não achou necessário, mas evidentemente que era necessário ter uma... Ficou em cima do muro, como se costuma dizer. A observar o que é que ia acontecer. Acho que nesse aspecto foi um erro do Presidente da Federação. Foi político. E seria muito fácil, dado o conjunto não tanto do conjunto de resultados, mas algumas exibições inconstantes e alguma crítica que o nosso selecionador de que é alvo por parte dos comentadores, dos opinadores, de muita gente, seria muito tranquilo, pacífico, abdicar dele e apresentar, por exemplo, Mourinho, Jorge Jesus ou Sérgio Conceição foram os nomes que estiveram em cima da mesa, ou pelo menos que foram comentados como possibilidades. Seria muito fácil apresentar e sairia em grande. Isto com certeza não. Se não ganhasse a Liga das Nações, a partir do momento em que ganhamos a Alemanha, eu penso que aqui há um fator decisivo que acho que importa também aflorar. Notou-se, e isso já não é de hoje, notou-se o grupo com o selecionador. Sim. E às vezes nem todas as equipas conseguem, nem todos os treinadores conseguem fazer isso, e muito poucos conseguem fazer isso, mas houve ali um sentimento de união, de agregação em torno de um objetivo. Parecia que os jogadores deram um bocadinho mais todos pelo seu selecionador. Portanto, e depois no final o Cristiano fez algumas observações a dizer que todos gostavam muito do selecionador. Viu-se a forma carinhosa até como o Cristiano celebrou com o treinador. Apesar de ter chamado de papagaio, não sei se ouviste, mas ele chamou de papagaio. Não foi a mim. Foi aos críticos de Roberto Martínez. Sim. Acredito que tenha sido crítica em alguma fase. Foi. Mas ele também se calhar foi crítico em alguma fase.
O futebol é um jogo de opiniões. Mas isso faz parte do futebol e se calhar o Cristiano sabe lá quem é que criticou o Roberto Martínez. Sabe que o criticaram. Não, eu estou a dizer a ti porque nós aqui todos criticámos Roberto Martínez. Repara uma coisa, eu critico muitas opções técnicas do Roberto Martínez em relação, como agora estava a referir, em relação à questão do João Neves, a questão de muitas vezes jogar com o ataque mais assimétrico, meio campo a 2, a zona de pressão. Não vou pôr em nunca a competência do Roberto Martínez como treinador. Se perguntaste se eu gostava de ver outro tipo de selecionador que procurasse criar um estilo de jogo, uma identidade clara para a nossa seleção, preferia, mas já tivemos pior, muito pior, e tivemos que viver com isso. Portanto, nessa situação, neste momento, eu acho que eu percebo perfeitamente que um presidente, quem tem que tomar decisões, não tenha dúvidas em tomar essa decisão. Agora, tem que ter uma coisa que é importante, é que está naquela posição para as tomar, e esperar por um resultado para decidir se o treinador é ou não o homem certo, parece-me o pior dos critérios. Muito mais quando o resultado em si era jogar com a Alemanha, ou com a Espanha, ou com a França. Sim, sim. Isso não se coloca. Era desafiar as probabilidades. Uma coisa é colocar em questão um apuramento, é que vamos jogar com a Letónia, com a Eslováquia, com a Polónia, portanto, e não a Irlanda e com a Arménia agora. Isso é outra coisa. Portanto, e mesmo assim podes ter o azar de jogar muitíssimo bem e perder os jogos. Exatamente. No futebol tudo é possível. Mas é isso. Se Portugal não for apurado agora para as fases finais, claro com sim, este talento todo, isto seria de facto uma incompetência atroz de todos, não é? Agora, se ele estava plenamente convencido, como mostrou hoje, que este era o homem certo, acho que eu devia ter dito antes. Sim. Porque não é uma vitória ou uma derrota com a Alemanha ou com a França. Mas achas que estava? Não, claramente que não. Mas isso parece. Mas então, isso foi por isso que ele não se atravessou. Não, foi político. Mas eu penso que é isso que eu dizia. Eu acho que quando se está numa posição destas, tu tens de tomar opções. Os grandes líderes não são para gerar consensos, é para tomar decisões. Hoje podemos dizer que ainda bem que não disse. Porque acho que os jogadores se uniram mais e houve mais grupo, mais união. Ainda bem que não disse, que não confiava. Exatamente. Ok, isso é outra coisa, claro, mas isso nunca diria, não é? Acho que Cristiano Ronaldo foi à conferência para passar essa mensagem. Não sei se recordam até da forma como a conferência decorreu, se desenrolou. Houve um leque de perguntas para os órgãos de comunicação social portugueses. Todos fizeram a pergunta, depois passaram para os órgãos de comunicação social estrangeiros, todos fizeram a pergunta e depois houve um problema. É que alguém se tinha esquecido de dar palavra e pergunta a que canal de televisão? O Now. E, portanto, houve ali uma pergunta do Now em que se fala sobre o futuro de Roberto Martínez. E estava ali a mensagem dada pelo capitão da equipa, dizendo que todos os jogadores estavam com ele, dizendo que gostavam muito do selecionador, que achava uma falta de respeito às críticas que Roberto Martínez tinha vindo a ouvir. Portanto, estava ali a resposta... É o suficiente, Sofia. Eu acho que... de Cristiano Ronaldo. Claro, só estou aqui a explicar como é que eu entendi isto. Mas é que eu acho que há uma coisa que aqui... Deixa-me dizer isto, e esta é a frase... Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem feito grandes exibições nas conferências de imprensa. Tem jogado muitíssimo melhor nas conferências de imprensa do que em campo. A ontem fez o golo, é verdade, fez o golo também contra a Alemanha, uma exibição estava fantasmagórica em muitos momentos. Só que aquela bola quando cai, ele não falha. Pronto, marcou. Agora, na conferência de imprensa, sim, ele desarma completamente qualquer coisa que pudesse estar a acontecer, assumindo-se como capitão, assumindo-se como líder, na forma até como consegue... E falou por todos, porque ele não falou no singular, ele falou por todos. É capitão, mostra a liderança, fala de uma forma descontraída, brincando até, rindo-se, e portanto eu acho que a esse nível temos o melhor Cristiano. E ontem, quando sentiu que já não podia mais, sentou-se e disse que queria sair. Certo. Agora, se tivesse ter saído antes ou não, isso é outra coisa, não é? Mas também faz o papel dele também. Parece óbvio que devia ter sido antes? Sim, eu acho que tanto contra a Alemanha como contra a Espanha se arrastou em campo demasiados minutos e só se arrastou porque é o Cristiano, porque, por exemplo, o Francisco estava a fazer uma má exibição, saiu, o Trincão estava a fazer uma má exibição, saiu, o João Neves estava a fazer uma má exibição, saiu. A questão, Sofia, é que ser só o a meritocracia... Esse só é uma coisa que tem que estar numas maiúsculas do tamanho quase do planeta, sabes? Cristiano Ronaldo é ser, de facto, o maior, então, não é, do mundo. E, portanto, nesse sentido, o treinador olha para
aquilo e pensa, eu vou tirá-lo, porque maior... quando aquela bola cai na área ele não vai falhar, e não falhou. Mas o maior do mundo, quer dizer, agora já não é o maior do mundo. Sim, o maior do mundo, um dos maiores do mundo, quero dizer, não é? Portanto, mas a nível de Portugal... Ele não está sequer nos 50 melhores do mundo, a nível, sim, quero referir naturalmente no estatuto e na dimensão que o Ronaldo atingiu. Aliás, continua a haver-se o mediatismo dele, agora claro, é nesse sentido. Eu não consigo conceber que os selecionadores tenham medo de retirar o Cristiano Ronaldo do campo porque o menino vai fazer birra. Eu não consigo conceber isto. Pá, venha quem vier, falar da história dele, da gratidão, estou farta dessa conversa. Se o jogador está a jogar mal, seja o Cristiano, seja o Papa, é para sair. E no caso do Cristiano, nós andamos invariavelmente a levar com o Cristiano a fazer más exibições e depois marca um gol. Ei, tal, marcou um gol, cala-te. Não me calo. Ele fez uma má exibição, marcou um gol, é verdade, mas quem é que pode marcar se ele está lá sempre? Tem que ser ele, não pode ser mais ninguém. E portanto, ou marca ou não marca. Sim, é verdade. Não, assim, já não perguntas se o Cristiano jogou bem ou jogou mal, se o Cristiano marcou ou não marcou. Exato, agora, não há paixão. Há uma coisa que não podem impedir ao Cristiano, é que andar a recuar, a jogar em apoios. Mas ele recua porque ele quer, Luís. Ele é que quer ir vir tocar na bola. Deve. Acho que o Ronaldo, animal de área, o Ronaldo animal de área, continua a ser, de facto, na minha opinião, o nosso melhor ponta de lança. Não vejo. Podes-me dizer, não, acho que vou meter o Gonçalo Ramos a meio. Não, mais que a gente vá. Ok, se calhar de repente. Aliás, contra a Alemanha. Contra a Alemanha ele teve várias situações em que chegou atrasado. Mas não estou a ver quem é que a gente possa meter naquela posição que marque uma diferença assim tão grande. Pode ser, pode, respeito perfeitamente, mas acho que neste momento, em muitos momentos, na maior parte do tempo do jogo, se ele for o animal de área, e digo-te o gol, se ele for o animal de área, acho que continua a ser a maior fera. E atenção que o gol que ele marca não é só encostar, aquilo é preciso ter técnica para colocar a bola nas costas do Cucurella fora do alcance do guarda-redes. Deixa-me dizer que o Gonçalo entra e dá uma série de continuidades de jogada sem vantagem para ele, ou seja, a bola vai para ele sem grande vantagem, ele consegue dar continuidade à jogada, portanto é um jogador que mesmo fora da área, para esse papel, muitas das vezes vir tocar a bola mais atrás e vir impor-se fisicamente, porque impor-se fisicamente não é só ter físico, é ter capacidade para utilizar o físico a seu favor, porque se fosse apenas ter físico, tínhamos lá lutadores de sumo nos jogos de futebol. Não, é saber utilizar o físico, e neste momento até isso o Gonçalo sabe utilizar melhor, porque é um jogador muito mais inteligente e ágil ao dia de hoje. Portanto, eu acho que não faz o mínimo sentido o número de minutos em comparação com o Ronaldo, e depois podem dizer, mas marca. Pois o Gonçalo, desgraçado, como é que há de marcar se ele nunca joga? Não pode marcar, não é? Quer dizer, isso é a lei da batata. Não, queres dar aqui o último toque? Sim, eu dou para dizer que Roberto Martínez soube agarrar Cristiano num momento difícil depois do Mundial do Qatar. E Cristiano agarrar Martínez. E Cristiano agarrar Martínez, era exatamente isso que eu ia dizer. Agora veio a devolução da gentileza. Exatamente. Se é que se pode dizer que é uma gentileza, mas em alguns momentos concordo que Cristiano estava muito longe de ser aquele jogador que nós todos conhecemos e apreciamos e que deveria ter sido substituído no 11 inicial de Portugal e eventualmente até nas convocatórias, embora seja um jogador de grupo e importante para estar, mas já sabemos que ele não convive bem com o facto de ser suplente. Por isso digo que pelo menos no 11 poderia ser substituído. Mas a verdade é que Roberto Martínez agarra nessa equipa depois do Qatar e socorre-se um bocadinho também de Cristiano, mas ao mesmo tempo agarra-o e dá-lhe uma nova oportunidade, uma 14ª vida na seleção. É verdade. Acho que teremos mais 10 anos de Cristiano. Pelo menos até depois 2030. Disto, até chegar aos 1000 golos. Estamos em cima da hora, temos que ir para as cabines, voltaremos depois. Provavelmente, tal como a final. Sim, podem nos ouvir exatamente, continuar a ouvir na vossa plataforma preferida em podcast ou nos sites da TSF ou do jornal O Jogo. Um grande abraço e voltaremos na próxima época, esperando que tudo corra na inconformidade nesse sentido em relação agora, Luís, o Cherki está confirmado no City, não sei se... Acho que é uma boa forma de terminarmos, dando uma boa notícia para aqueles que amam verdadeiramente o futebol. Ok, continuamos aqui a edição de Visão de Jogo em podcast. Vem aí o Mundial de Clubes, seja lá o que isso for, não é? Em termos de... É a competição que não sabemos se é final desta época ou se é início da próxima. Boa pergunta e bom início para começarmos a conversar. Eu acho que devia ser
o início da próxima, mas acho que os clubes estão a tratá-la como o fim da anterior. Eu acho que é a ponte entre uma e outra. Porque Eu acho que não isso é... acaba por não ser nem uma coisa nem outra. Pois, acaba Grande discussão semântica. mas é isso. Mas não, é mesmo isso. mas é que eu acho que os clubes deviam olhar para isto como o início da temporada seguinte. Porque a partir do momento concordo. em que as equipas permitem uma extensão do contrato a jogadores que fizeram parte do plantel este ano, nomeadamente no caso do Porto, Marcano, no caso do Benfica, Di Maria, e ao mesmo tempo permite contratar já jogadores que Sim, tens razão. só têm... É quase um cruzamento. Ou seja, das por duas isso é que eu lhe coisas. chamo uma ponte entre uma época e a outra. Ou seja, e como tu dizes bem, não é uma coisa nem outra. Portanto, acho que o princípio é totalmente errado. E num ano em que há a Liga das Nações e que há jogadores como os do Paris Saint-Germain e outros. Que hoje criticou-se, muitos jogadores não terem vindo juntos com a seleção, inclusive, mas naturalmente há muitos jogadores que têm que ter alguns dias para descansar antes de entrar as pessoas novamente. também não se lembram Os que jogadores do Benfica, por exemplo, ainda têm o play-off da Liga dos Campeões. Além disso, Portanto, exatamente. Por exemplo, o Vitinha, eu hoje estive é a uma ver, o loucura. Vitinha tem 60 jogos esta época. O Bruno Mas a FIFA Fernandes não tem pensa nisso, a 66. FIFA não olha para isso. Bruno não, Fernandes tem a FIFA 66. olha para o bolso, Por para o isso, que cai no bolso. acho que não faz sentido nenhum e é por isso que eu acho que este Mundial de Clubes, quem estiver à espera de uma competição extraordinária, acho que se vai ficar desiludido, porque eu acho que não vai ser. Acho que vai ser um bocadinho um campeonato do mundo mais de recriação, em que a partir dos quartos de final, Mas o talvez problema é que não aqueles pode ser quando de se apurarem- recriação, Nuno, porque por causa dos contratos que foram assinados, os clubes são obrigados a utilizar Isso é muito os subjetivo. jogadores. Isso é muito Há muito subjetivo. dinheiro envolvido por cada vitória. Sim, isso é muito Não, mas subjetivo também. Não é subjetivo, está mesmo acordado. Eu sei que está Ou seja, acordado, mas é subjetivo as equipas terem que jogar com os Eu melhores. sou o Guardiola que disse que quem decide quais são os muito jogadores, os subjetivo. melhores jogadores sou eu. Evidentemente. Eu, treinador. Certo, Sim. estamos de acordo, mas a questão aqui é, houve essa, como é que eu hei de dizer, houve essa pressão, Sim, acho que é o termo esse certo, ultimato Sim. quase. por parte da FIFA, porque há muito dinheiro envolvido aqui, e portanto imaginemos agora que o Benfica, o Porto, o Barcelona, Sim, lá vão o Barcelona os não nomes. que não vai, mas o PSG, que agora olhavam para isto e diziam assim, não, agora vamos aqui com os jogadores que nos apetece, porque os outros têm que descansar. Enfim, a FIFA Mas não vontade iria... não falta à maior parte Claro, dos clubes. estamos de O próprio acordo. Ancelotti disse logo isso quando ainda estava no Real Madrid, não sabia que ia para o Brasil, portanto disse logo que ia ignorar a competição, que ia jogar com uma equipa Claro. o que lhe desse na altura. Mas Eu até vos coloco Sim, aqui perante uma questão. Depois recuou e disse não, que é uma competição muito bonita, não sei o quê. Pronto, não é? Claro. Claro, então... Mas eu coloco-vos aqui uma questão muito Money simples. talks. O Vitinha fez 60 jogos. Para o ano vai ser jogador do Paris Saint-Germain e o Luís Henrique é o treinador e vai continuar a ser o treinador. O Vitinha assumiu no final do jogo com a Espanha que está muito cansado. Ele disse isso, com todas as letras. Claro. Que se sente E via-se. cansado. E via-se. Aliás, o próprio selecionador Depois de teve que 60 gerir, jogos e a não é? quantidade de minutos que fez. Vocês acham que o Luís Henrique vai utilizar o Vitinha ou está à espera do melhor Vitinha ao nível Champions neste Mundial de Clubes? É que compromete depois o início de uma época Vai comprometer. Daí eu ter falado que é a ponte entre a época anterior e a nova. Serve de preparação, um bocadinho para a época, no caso do Porto, serve para a época para o Gabi Veiga e no caso de outros clubes que também se reforçaram especificamente para esta competição, mas acho que é mais um bocadinho entrar na onda da MLS. Da preparação. É um bocadinho a onda da MLS, é o futebol, o espetáculo, o entretenimento e as famílias aos estádios e aquilo é tudo muito bonito e depois vão todos lanchar e jantar. Famílias, quer dizer, nos Estados Unidos é mais Mas olha as que às segundas vezes gerações de fazia um imigrantes que bocadinho de enchem os falta estádios, não é? esse espírito em Portugal, porque mais vale Faz, isto do que faz. andarem todos à pancada, não é? Sim. Sim, Eu, mas aliás, este Mundial- em certo modo até sou defensor desse modelo Este Mundial- do entretenimento, mas não passando para o futebol propriamente dito. Porque, isto mas é não a acho. ridicularização da modalidade, porque ninguém pode esperar ou perspectivar que o espetáculo mantenha os níveis de interesse quando os jogadores têm muitos mais minutos nas questão é pernas. essa, não é? Claro. E assim, mas isto já é- vimos ontem, estávamos a ver ontem a final da Liga das Nações e vemos os jogadores a não darem o seu melhor porque fisicamente estão a estão não os conseguirem, corpo não não é não darem, é Quero, não o corpo não conseguirem responde. dar. Exato, não conseguem a pedra e a Não mal, conseguem, Vitinha, ponto. todos estourados, não é? Pois, claro. E nesse sentido, eu acho que esta estupidificação do futebol acaba por beneficiar apenas quem quer colocar dinheiro ao bolso com estas competições, porque os jogadores não se sentem bem, os treinadores não se sentem bem com as regras, os clubes recebem o dinheiro, mas têm os treinadores
jogadores e os jogadores insatisfeitos. Mas depois, no fundo, toda a gente compactua com esta situação, porque todos acabam por beber um bocadinho disto tudo, em termos financeiros. Portanto, obviamente que aqui, quem é que tem mais poder para poder dar um murro na mesa? Os jogadores, porque são os protagonistas, porque o impacto que têm a nível social e a nível mediático poderia realmente criar aqui uma espécie de greve, entre aspas, não é? Uma reforma foi nesta falado situação. Isso, foi falado. Foi falado, o Rodri foi o principal, o porta-voz, não é? Sim. O impulsionador. Só que a verdade é que depois uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, não é? Como se costuma dizer. Mas é mau, é muito mau para a modalidade em si. Olhando então para Benfica e Porto, e naturalmente para todas as equipas europeias, eu acho que isto vai interessar mais até às equipas sul-americanas, este tipo de competições, eles motivam-se mais com isto, estão super entusiasmados. E estão numa fase diferente da competição interna, não é? Agora, para as equipas europeias, mas olhando sobretudo para Benfica e Porto, eu imagino aquilo que poderá estar na cabeça, que é dos treinadores, sobretudo, não é? Que é tentar controlar ao máximo os danos que isto pode provocar na equipa, nos jogadores, do ponto de vista físico, naturalmente, e do início da época seguinte, e tentar potenciar ao máximo novos jogadores que possam estar a chegar e já possam ser utilizados, sem naturalmente tentando colocar em prática uma ideia de jogo que depois vai ser aquela do campeonato, ou da época seguinte, ou da época ou da época em que se disputa o Mundialito. Da época que não acabou, não é? Sim, exato, desse cruzamento de épocas. E que vai começar outra vez. E nesse sentido, claro que não faz sentido ver o Di Maria a jogar neste momento no Benfica, é anacrónico, não é? Claramente. Zero. Mas se pensarmos, por exemplo, no que pode ser o Porto de Anselmi, sobretudo porque falou-se muito durante a época, e bem, porque é um modelo de jogo em construção que necessita de tempo, necessita de pré-época. Anselmi pode encontrar aqui um bom laboratório, digamos assim, entenda-se isto com aspas, para esse modelo de jogo, integrando já alguns jogadores que são contratações, e o Porto está a tentar contratar o mais rápido possível, exatamente para colocar a carburar essa ideia de jogo de Anselmi. E o Gabri Veiga é um jogador que entra nessa ideia, como outros, como o Richard Rios, que já ouvi falar, que é um jogador que, para quem dizia que o Porto estava com dificuldades financeiras, ouvi falar no Richard Rios, não sei como. Sim, mas o Porto também fez as suas vendas. Sim, mas neste caso foram quase 200 milhões em vendas. Agora com a questão do Galeno, do Nico, exatamente. Mas lá está. Para o Porto isto pode ser mais útil. Para o Porto não há dúvida nenhuma. Mundial, não é? Para o Porto não há dúvida nenhuma que é uma pré-época de 25-26. Para o Benfica tenho muitas dúvidas em assumir aquilo que digo para o Porto, porque os jogadores terminaram a época 24-25 fortemente traumatizados por aquilo que aconteceu, porque não ganharam o clássico derby com aquela bola ao poste do Pavlidis, que poderia ter ditado um final de 6 frente do campeonato, e depois perderam também a final da taça. Portanto, houve muito pouco tempo para os jogadores. E também houve uma bola ao poste do Pavlidis. Sim, também. E no último segundo perderam teve pontaria. Sim, mas lá está. Mas a verdade é que houve muito pouco tempo. Para o Porto é claramente o início. Para o Porto, claramente que sim, e até Anselmi agradece. Para o Benfica não sabemos. Não aquece nem arrefece. Não sabemos, até porque o próprio Presidente veio dizer que só anuncia se recandidata ou não à presidência do Benfica depois do Mundial de Clubes. Portanto, sim, nós nem sabemos o que é que o Benfica vai lá fazer. E isto tem interferência, isto tem toda a interferência. Porque imaginemos que o Rui Costa já tinha anunciado a recandidatura antes do Mundial de Clubes. Se calhar o Benfica já estava a trabalhar em vendas. Agora, por exemplo, fazia algum sentido o Benfica estar a trabalhar na próxima época com este Presidente, se o Presidente ainda não sabe supostamente se vai recandidatar. Isto é tudo uma confusão. Não pode. Isso é lógico. Uma coisa é ele dizer qual é a decisão que vai tomar depois do Mundial de Clubes. Outra coisa é ele já saber qual é a decisão que vai tomar. Pois, mas eu não sei se ele já sabe. O que ele disse foi que não sabia. Portanto, se não sabe, não pode estar a tomar decisões de Presidente. O que eu acho é que ele tem que saber nesta altura, porque de outra forma para a próxima época, complicadíssimo. Não é? Isto é contraproducente. Pode comprometer a construção da política desportiva de um plantel inteiro. Portanto, sim, mas já agora, Artur Cabral, confirmado no Botafogo por 12 milhões, mais 3 de variáveis em casos e objetivos.
Mas lá está, até por isso o Mundial de Clubes acabou por perturbar o normal funcionamento dos clubes naquilo que é a abordagem ao mercado e é do conhecimento de quem anda nesta esfera de futebol que os clubes depararam-se com muitos problemas. Então, estão a deparar-se com muitos problemas estes que competem ao mais alto nível e vão ao Mundial de Clubes para contratar. Ou seja, as equipas que estão a encarar este Mundial de Clubes com uma pré-época de 25, 26, tiveram necessariamente que ir ao mercado tentar reajustar os plantéis, no caso do Porto, contratar para dotar o plantel de acordo com aquilo que é a ideia. O Gabri Veiga é uma boa contratação. Sim, parece-me que sim, mas veja-se a dificuldade a dificuldade que foi o Porto contratar Gabri Veiga ao Al-Ahly, quando o jogador tinha manifestado todo o interesse em sair de lá, tinha pressionado a sair. Mas era muito dinheiro, era os vendedores também jogam com a questão da competição. Jogam com... É isso mesmo esse ponto que eu ia tocar. Jogam com isso, o mercado está altamente inflacionado e o clube vendedor neste momento está em posição privilegiada porque consegue capitalizar muito mais um ativo. Porque, reparem, Gabri Veiga, segundo disse André Vilas-Boas, aceitou reduzir 90% do salário. Lá está, estás a falar de mas isso também pode jogar a favor, por exemplo, da equipa portuguesa. Olha o Carreras, supostamente o interesse do Real Madrid está aí e a verdade é que o Benfica ainda não o libertou. E aliás ele viaja para os Estados Unidos com um bilhete de ida para o Benfica e vamos ver se não regressa com Tomás Araújo não regressou. Já agora, dar também essa nota. A questão do Gabri Veiga é muito específica, Nuno, porque o Gabri Veiga deu privilégio à questão financeira para ir para jogar para a Arábia Saudita e agora vai dar privilégio à via desportiva outra vez para voltar à Europa pelo Porto. Mas repara, se não houvesse Mundial de Clubes, estamos aqui a especular, se não houvesse Mundial de Clubes, o Al-Ahly forçava estas negociações tão exigentes que obrigaram o Porto a pagar. Não teria tantos trunfos, não é? Não teria. O tempo de negócio seria diferente. Claramente que não. Sim. Mas podia forçar na mesma, não sei se teria tantos trunfos. Mas o caso do Gabri Veiga é um ótimo caso de uma nova realidade, não é? Um jogador jovem que vai para fazer primeiro a sua vida em termos financeiros e agora regressa para desfrutar, vamos lá ver, da sua vida em termos desportivos. Não sei se vai correr bem ou não, porque obviamente na teoria eu acho que é uma grande contratação do Porto, na teoria, porque é um jogador, já agora basta relembrar que antes de ir para a Arábia Saudita esteve referenciado por Newcastle, Barcelona, vários dos clubes de topo tentaram a contratação do jogador e dizia-se que iria sair para um clube de topo no final da época do Celta de Vigo. Foi treinado por Carlos Carvalhal, já agora recordar esse apontamento engraçado. É um médio e tanto. É importante perceber com que ritmo chega à Liga Portuguesa, mas ainda assim acho que ele escolhe a porta certa para regressar à Europa, porque uma coisa seria regressar à Europa pela via da Premier ou da La Liga, outra coisa é regressar à Europa pela via da Liga Portuguesa, que eu acho que aí foi inteligente na forma como pensou que se calhar precisava de repor os seus índices competitivos, porque em termos de talento eu não tenho nenhuma dúvida de que o Gabri Veiga tem talento para marcar a equipa do Futebol Clube do Porto, um médio de chegada, um médio que tem uma jogar aqui, vez a jogar a 8 ótima. Ali, no esquema do Anselmo? Só vejo a jogar a 8, acho que para jogar a 6 não tenho o Anselmo para isso. Pode-se lembrar de metê-lo num dos dois nas costas do avançado. Por dentro. Pode, eu vejo-o a fazer o que o PP fazia, só que é bom, exemplo, porque o PP passou ao lado. Sim. Mais ou menos, porque também houve vezes em que o PP jogou num dos vértices, num dos lados do losango do Anselmi, porque o Mora jogava mais adiantado, o Eustáquio pela direita, o PP pela esquerda e o Alan Varela mais recuado, no vértice mais recuado. Também já o vimos a fazer um quadrado, mas enfim, seja como for, eu vejo sempre como um médio para jogar mais próximo da baliza e não para jogar mais longe da baliza, porque ele é um jogador que gosta de carregar o jogo, que remata muito bem, ele tem uma ótima relação com a baliza em termos de meia distância, tem qualidade técnica, não é propriamente aquele médio combinativo espanhol de gerir os ritmos de jogo, não é nada disso e distancia-se de Nico nesse sentido, mas é um médio com características para ter impacto na Liga Portuguesa pela forma como consegue ganhar vantagens sozinho, tem mais autossuficiência por aí. Portanto, se ele vier com os índices competitivos, físicos, também em termos mentais altos, não tenho nenhuma dúvida de que o Porto faz aqui uma contratação e peras, sinceramente. João Félix no Benfica, vocês acreditam que o negócio se faça? Que o jogador acabe por encontrar a única saída, há outra naturalmente, que é novamente o futebol árabe, mas do ponto de vista desportivo europeu,
depois de Atlético de Madrid, depois de Chelsea, depois de Barcelona, depois de Milan, não é fácil encontrar outro clube para jogar. O Benfica seria o melhor para ele. Eu acho que seria uma boa opção para João Félix nesta altura da carreira. Até parece que já estamos a falar de um jogador em final de carreira, mas não, ainda só tem 25, 20... Sim, mas a verdade é que são muitos clubes, tendo passado por onde passou e não tendo... É o que dizia no outro dia o Deco, é que ele parece que desiste fácil das coisas nos clubes por onde passa. Isso os treinadores olham, é que já não é um, são vários. Sim. E deixam o jogador cair depois. Claro, e acho que no Benfica é o seu habitat natural, é o seu porto de abrigo, pelo menos parece-me. E o treinador que o lançou. Que o lançou e que o ajudou a lançar, porque acho que quem o lançou acabou por ser o Rui Vitória. Sim, quem o pôs a jogar primeiro foi o Rui Vitória, mas quem o lançou mesmo na equipa, de forma clara, foi o Lage. Mas acho que seria uma zona de conforto onde o João Félix teria a possibilidade de se relançar, porque é disso mesmo que estamos aqui a falar. Parece, ultimamente, mesmo no Milan, aparece muito a espaços, com um fogacho, um golo, um grande golo, uma boa jogada, e depois não há essa consistência. E acho que só jogando com regularidade numa zona de conforto dele, na posição em que ele mais gosta de jogar, e acho que o Benfica lhe pode oferecer isso. Eu acho que poucos mais clubes deste nível Champions podem oferecer aquilo que o Benfica neste momento disponibiliza para o resto da carreira. Jogar como segundo avançado e dar andamento sobretudo a uma regularidade, a uma constância de jogos que ele não tem. Esse é o ponto. Agora é preciso que ele não desista disso. Esse é o ponto. Para mim esse é o ponto, é a regularidade e a confiança. O João Félix não teve... Não é? Sim, o João Félix não teve regularidade de utilização na posição predileta desde quando? Eu não me recordo. Mas não podes moldar a equipa toda em função dele. Desde o Benfica. Não é moldar a equipa toda, é utilizá-lo na posição dele. O João Félix... Mas há equipas que não têm essa posição, por isso simplesmente. Então porquê é que o contrataram? Okay, é que não faz pergunta, sentido verdade, nenhum, não é? Contrataram pelo talento. É que ele tem que se adaptar muitas vezes quando ele pensa a jogar a partir da esquerda. Eu acho que há jogadores que têm maior capacidade de adaptação do que outros. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é há jogadores cuja especificidade é tão grande que eles só vão conseguir demonstrar o talento que têm. Ele no Barcelona, quando eu pensei, nestes clubes todos, no Milan, pronto, Itália, mas o Barcelona do Xavi era o quê, Luís? Ou seja, o que eu estou a dizer era a equipa. Ele jogou no Barcelona várias vezes, atenção, nós estamos a falar de um. Atitude competitiva que tem um Rafinha comparado com o João. Mas não tem nada a ver, Luís, em termos até do próprio perfil. O Rafinha é um jogador de rasgo, é um jogador. Mas a nível de caráter, de jogo, não é? Quer dizer, a facilidade com que eu vejo o João quantas vezes a deixar o jogo e com o talento que eu ele acho tem, que é um jogador. Eu quero que dê certo, não é? Eu também quero, mas eu acho é que não se compreende aqui a questão da autossuficiência. É muito importante. Tu não podes pedir a um jogador sem autossuficiência para ser autossuficiente, porque ele não vai ser. Ele não tem essa capacidade. O João não tem a capacidade para agarrar na bola, fintar 3 ou 4 adversários e marcar um golo. Não são essas as características dele. Ou fazer de uma arrancada, depois de uma arrancada, um belíssimo golo. Ele não tem isso. Não são essas as características pelas quais nós nos apaixonámos pelo João Félix em Portugal. Não foi por isso. Apaixonámos-nos por essas características com o Vítor Gyökeres que agarra uma equipa e leva a equipa às costas. Por um Rafinha no Barça que muitas das vezes consegue aparecer. E atenção, o Barça é uma equipa muito competente do ponto de vista coletivo, mas que rasga, que rompe e que vai embora sozinho quando é lançado no espaço. O João não tem nada disto. Não tem nada disto. O João precisa de um contexto muito favorável e eu acho que a especificidade dele, eu não lhe quero retirar aqui as culpas todas. O que eu quero dizer é dar aqui um bocadinho a voz do advogado do diabo, que é a especificidade dele e a falta de autossuficiência dele não beneficiaram o João em nenhum dos respectivos contextos. E isto não tem a ver com mas então o chão está sempre torto. Não está sempre torto. Obviamente que ele também teve culpa, de certeza que teve culpa em muitas situações, ou se calhar pelo menos por não se ter conseguido adaptar. Pelo menos isso. Aí podemos avaliar. Agora, a questão do profissionalismo e da atitude às vezes é colocada em causa. Nem todos os jogadores conseguem ter a atitude de Gyökeres, porque não têm essa capacidade. Vai lá pedir ao Pavlidis para fazer aquilo que o Gyökeres faz. Aliás, o Pavlidis foi um excelente exemplo. Ele necessitou que a equipa o percebesse, o compreendesse, o procurasse para começar a aparecer no Benfica. O que é que se dizia do Pavlidis no início da temporada?
que ele não fazia nada, que ele não marca gols e por isto, e acaba a temporada como o melhor jogador do Benfica, ou um dos melhores, a par do Carreras. Portanto, o Gyökeres não precisa tanto do contexto para sobressair, e por isso tudo é que eu acho que o João, enfim, um passo para o Benfica acho que era um passo atrás, porque enfim, não há outra forma de ver isto. Não, mas não é pela questão do Benfica, é pela questão da Liga, não é? Um jogador que já esteve em Itália, que já esteve em Inglaterra, que já esteve em Espanha. Nesta altura, mas em termos de gestão de carreira, acho que seria um bom passo para isso. Em termos de gestão de carreira, podia ser o sítio certo para aquilo que o Nuno estava a explicar. Mas pronto, ok. Que eu não quero que ele vá para o futebol árabe, que estava a dizer, porque... Pois, também não queria, mas sinceramente já não sei bem o que é que vai naquela cabeça. Ok, para terminar, há aqui alguma coisa que esteja a chamar a atenção no resto de movimentos de mercado, de treinadores? Olha, eu estou muito empolgada com o Real Madrid, devo confessar. Estava a pensar no nosso campeonato, mas ok, no nosso por aí também estou. Se entrarmos por aí, entramos na estratosfera. Eu confesso que fico mais empolgado com o Barcelona. Mas... eu também, calma, não confundamos a beira da estrada com a estrada da beira. Mas eu digo é que eu quero ver como é que o Guardiola dá a volta no City, como é que reinventa o City. Também é interessante. Mas olha, o ponto Moreirense é um ponto. Estava a falar na nossa realidade, desculpa lá. Vasco Botelho da Costa na Primeira Liga, não é? Finalmente. Sim, mas o Moreirense está com um projeto diferente, não é? Porque penso que já não vai ter essa autonomia para despedir um treinador tão facilmente. É do Bournemouth. Investidores. Bournemouth. E poderá ser aqui para ele. Eu acho que apetece ver o que é que ele pode fazer no Moreirense. E outra curiosidade bastante grande, e estava há pouco a falar no Guardiola, é a vinda um dos seus adjuntos para o Braga. Sim. O que ideia de jogo pode trazer para o Braga e se pode ser o treinador. Atenção que ele faz um contrato por 3 anos num clube que não tem muita paciência com os treinadores, não é? Se pode ser outro Arteta, outro Maresca, mas pelo que dizem, quem o conhece elogiou bastante e diz que é um super competente treinador. Eu acredito que sim, pelos anos de ligação que tem ao Pep Guardiola, que é reconhecidamente um dos melhores, e de facto, tendo em conta quem saiu da beira do Guardiola, quem saiu do guarda-chuva dele e arriscou a caminhada sozinho, portanto acabou por triunfar. Portanto, a expectativa está alta. Também estou muito curioso em perceber o que é que vai acontecer. Também só o facto de sair um bocadinho aqui daquele velho carrossel do futebol português já me cria logo uma expectativa. Certo. Sinceramente. O Famalicão também deve dar continuidade ao seu projeto. Devo aqui já lembrar. Europa, não é? Tentar jogar a Europa. Campeonato Europeu de Sub-21, 6 jogadores de Famalicão. Acima disso, também outra prova para acompanhar. Atenção que também faltam muito, é uma convocatória. Sim, mas acima disso, só o Dinamo de Tbilisi. Sim, mas é uma convocatória que é muito condicionada pelo correto, mas é uma diversidade, de seleções que a equipa serve. Portanto, e é condicionada por todos os clubes. Claro. Não é só por Portugal. Sim. Mas é um projeto a terem atenção, como todos os anos, mas estou curioso para ver o Hugo Oliveira, que assume a equipa agora desde o início da época e não no ano passado. Pegou na equipa, teve dificuldades nos primeiros 3, 4 jogos, mas depois acabou em muito bom plano e agora no início da nova época estou curioso para ver qual vai ser a roupagem do Famalicão para este novo ano. Estou curiosa para ver o Zé Mota no AVS. Estou a brincar, Luís, não leves a mala. Não, mas olha que o Zé Mota, há coisas que sabemos que as equipas vão lutar até cair para o lado, depois ganhar ou perder, isso já é outra. Sim, era uma brincadeira, era só para meter contigo. Não, isso era, vocês metiam, era com o Lito Vidigal, não é? Também. O Lito Vidigal não tem nenhum clube ainda. Não sei. Não sei. Ainda não, porque ele geralmente só entra quando os clubes começam a ficar com problemas. Sim, e na maior parte das vezes, olhem para o currículo dele, tem-nos resolvido. Vocês podem não gostar podem não gostar do estilo ou não ganhar concursos de beleza, mas tem-os resolvido. Pedir para resolver o do Boa Vista, eu acho que enfim, nem que mas Stuart Baxter quase que resolvia. Baxter quase que resolvia. Sim, é verdade, teve ali algumas hipóteses, sim. Mas eu sinceramente acho que a equipa que abre a época com o hype mais elevado é de facto o Moreirense.
por tudo, não só pela questão do Vasco, que eu acho que aumenta, e isso pode fazer com que as expectativas sejam mais facilmente defraudadas, porque quando tu tens uma expectativa muito alta, isso depois pode jogar contra ti. Mas é a equipa que aumenta mais as minhas expectativas pela questão do Vasco e pela questão de ver como é que então os investidores vão planear esta nova era em Moreira de Cónegos, que já agora até já tem um projeto um projeto novo para o estádio, etc. Enfim, para acompanhar. Ok, vamos ver, esperemos que sim, até ao início do campeonato ainda vamos ter quase 2 meses, não é? Portanto, é 10 de agosto, portanto, ainda muito tempo. E nesse sentido vai mudar muito, mas a vontade de termos um campeonato melhor jogado, mais do que equilibrado, melhor jogado nos diferentes campeonatos, os que jogam para a permanência, para a Europa, para ter um futebol que nos atraia e que cada vez mais as equipas consigam brilhar pelo coletivo dos jogadores, não é? Porque muitas vezes acabo por procurar os jogadores em vez das equipas em face de muitos jogos da chamada classe média. Vamos ver, cá estaremos para comentar. Ficamos por aqui hoje e também esta época. O Visão do Jogo irá voltar em princípio, se a política desportiva se afinar de forma a corresponder àquilo que deve ser a constituição de um plantel e dos talentos que o fazem. Cá voltaremos. De outra forma, ficará sempre aquilo que é a nossa paixão pelo futebol e o gosto de falar pelo jogo, porque há muitos programas de futebol, mas acreditem que pode haver iguais, mas com a mesma paixão, com mais paixão do que nós falamos de futebol, isso não acredito. Muitas vezes podem-nos acusar de fugir às polémicas, de discutir casos de arbitragem, de outros problemas, mas não fugimos ao futebol. Mas é mesmo intencional, porque de facto eu quero falar mesmo de futebol. Quando há pouco para falar. Sim, exatamente. Encontramos sempre qualquer coisa, nem que seja uma flor no deserto, para Nosso falar. Romântico Luís Freitas Lobo. Exatamente. Para encontrar algo que porque o futebol tem sempre coisas tão bonitas e que nos faz gostar tanto do jogo. A Igreja Maradoniana está convosco, portanto estará sempre convosco. Não deixem de ir à missa, não é? Porque não parecemos que não vamos andar a ver quem é que vai à missa e não vai. Exatamente, e vão nos encontrar lá nesse culto ao bom futebol. Um grande abraço a todos.